O cliente não quer comprar sessão avulsa, ele quer comprar uma jornada que promete levá-lo de onde ele está para onde ele quer chegar. E seja muito bem-vinda à Semente de Crescimento. Estamos na segunda semana do nosso mês de mergulho na organização de serviços e protocolo comercial. No episódio passado nós falamos sobre como tornar o invisível palpável, porque não basta oferecer a técnica, é preciso fazer com que o cliente entenda e enxergue o que você entrega. E hoje nós vamos além. Não é só explicar o que você faz, é construir uma jornada clara, com início, meio e fim, e que faz o cliente dizer, é exatamente isso que eu preciso. Ele tem que pensar isso, é exatamente isso que eu preciso. Se o seu cliente hoje, fecha algumas sessões, depois não quer ir, ou você apresenta para ele, e ele não quer fazer, ele não está tendo essa sensação. E eu vou te ensinar como é que muda isso hoje. Então, se você chegou até aqui, eu sou Natália Henrique, sou mentora de negócios lucrativos na saúde integrativa. Eu ajudo profissionais a destravarem seu posicionamento, clareza e vendas com estratégia, prática e com estrutura que gera resultado. E aqui dentro do Clube Integrativo, além dos conteúdos estratégicos já prontos, você conta com a Clara, que é a nossa inteligência artificial estrategista. Tem também nosso grupo de membros que formam um ambiente rico de troca de crescimento, onde cada profissional se fortalece e encontra essa inspiração, essa direção, essa troca de experiências para evoluir. E nós vamos para o nosso tema central, que é como montar uma jornada de atendimento. E essa jornada de atendimento é como planejar uma viagem guiada. O cliente precisa saber onde começa, quais são as paradas importantes e qual que é o destino final. Se você só diz, vamos viajar, ele nunca vai arrumar as malas. E é por isso que eu vejo muito esse erro. Eu vou trazer aqui para vocês os 3 erros mais comuns que tem relacionados a isso. E o erro número 1 do profissional que está travado, o profissional travado financeiramente, travado nos seus resultados. Erro número 1, tá? Sessão avulsa. Vender atendimento como se fosse uma única consulta, sem um plano, sem uma continuidade. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é explicação genérica demais. Meu Deus. Se você diz, vamos ver o que você precisa em cada sessão, sem mapear um caminho claro, você não passa segurança para a pessoa de que você tem um plano para ajudar ele a chegar onde está. Entendeu? Se você diz, vamos indo e vamos ver o que dá. A pessoa não vai sentir confiança nisso. E esse daí é o erro número 2. E o erro número 3 é trazer uma promessa sem etapas. Falar de um resultado final, mas sem mostrar como ele é construído. Quando não existe um roteiro, o cliente ele não vê lógica, ele não vai ver progresso e ele se desmotiva antes de contratar. Ou se ele contrata, ele vai se desmotivar antes de finalizar, porque ele não tem uma perspectiva de início, meio e fim. Ele não tem uma perspectiva, uma ciência lógica de onde ele está. Se ele fizer aquilo, que ele está avançando, que ele está progredindo. Quais são as etapas esperadas. Então, quando não existe esse roteiro, o cliente ele não vai ver o progresso, ele vai se desmotivar e ele não vai contratar, ele não vai fechar. E se ele fechar, ele não vai concluir. E uma das coisas que eu faço, gosto de trazer sempre exemplos de mentoradas aqui, porque eu acho que assim fica mais real, fica mais palpável para você. Eu gosto de trabalhar muito com isso. Coisas que eu vivo, coisas que acontecem, porque eu acho que a melhor forma da gente aprender é através do exemplo. Então eu gosto de trazer sempre muitos exemplos. E uma das mentoradas que eu atendo, ela atendia, assim como muitos de vocês, né? Com várias técnicas. Ela fazia biorressonância, ozonioterapia, suplementação, hidrogênio molecular, só que ela sempre vendia sessão avulsa. E ela vinha falar, Natália, as pessoas elas fazem uma consulta e não voltam. Ou a pessoa fecha comigo um pacote, né? Ela fala assim, fecha comigo um pacote de 10 sessões, mas chega na 4ª, 5ª sessão, ela não quer mais fazer. E aí, o que acontece? A pessoa ela não enxerga a necessidade de continuidade. Ela acha, eu já senti uma melhora aqui, não preciso fazer mais. E aí, você perde cliente. E aí, depois essa pessoa, além de ela não ter essa perspectiva, se ela indicar
Olha só, e aí a gente tem algumas camadas de problema. Uma pessoa que faz isso, primeiro, que ela não conclui o tratamento, então você, né, tá refém ali, você inicia um tratamento, você dedica um tempo inicial ali para melhora da pessoa, e ela daqui um pouco, ela vai parar de fazer porque ela sentiu uma melhora, mas não vai resolver a questão que ela veio. E aí depois fica comprometido o seu tratamento, os seus resultados, porque, poxa, a pessoa não foi até o final. Então, ela não consegue trazer um depoimento incrível de uma transformação duradoura. Segunda coisa, se essa pessoa sentiu uma melhora, começou a vir e tal, e vai te indicar alguém, ela vai te indicar alguém já falando assim, ela vai trazer para você um problema, entendeu? Porque ela vai fazer uma indicação assim, ó, vai lá na fulana, que a fulana, com 4 sessões que fez lá, do negócio lá, do ozonioterapia, do ozônio tal, do ozônio, eu já fiquei boa, que eu tava ruim, eu fiquei boa. Aí chega um outro cliente, querendo, se você vai apresentar para ele de 10, não vou fazer de 10 não, fulano fez 4, ficou bom, quero fazer só 4 também. Entendeu? E aí vem o outro problema, que eu acho que é o maior, né? Quando chega nisso ainda tá um problema menos pior. Mas é de realmente a pessoa não ver essa perspectiva e ela não avançar. Então, o nosso trabalho, quando a gente iniciou, a gente criou um protocolo de jornada. Sempre tem um começo, um meio e um fim. E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Que primeiro, começo, tá? Uma avaliação completa, aí no caso dela entrava a biorressonância, mais um exame com histórico clínico. Então, primeiro começo é isso. Dentro do meio entra as etapas de detox orientado. Aí no caso dela entrou ozonioterapia, suplementação personalizada, junto disso, que é a parte de limpeza, né, do organismo. Então, primeiro passo, mapeamento, identificar exatamente quais são as causas, o que aconteceu para ela chegar no momento que ela está e como que ela está hoje, o organismo. Segunda etapa é fazer uma limpeza, né? Então, entra no detox orientado, entrou ozonioterapia, entrou suplementação personalizada, no caso dela, e no caso do fim, resultado, né, a revisão desses resultados e a manutenção. Então, se ela for fazer, por exemplo, são 6 semanas o acompanhamento dela, né, na parte de limpeza, depois mais 4 semanas que entram a parte de nutrição, de direcionamento para que ela recupere, né, seja vitaminas, minerais, para que ela desinflame através do ozônio e tudo mais. Então, vai entrar mais essas etapas ali, e aí no fim, essa revisão dos resultados. E aí, a revisão dos resultados com a manutenção personalizada, que é uma outra coisa que vocês não costumam fazer, e você precisa fazer uma manutenção, um plano de manutenção. Inclusive, eu falei isso, eu ensinei como é que faz isso passo a passo na nossa aula de como montar protocolos, como parar de vender sessão avulsa, montar protocolos. Eu ensinei passo a passo disso. Se você ainda não viu essa aula, entra lá dentro da nossa plataforma, no Círculo das Integrativas, foi uma aula que eu dei, tem material complementar, tá lá dentro da plataforma do clube. Se você ainda não é do clube, já sabe, né? Embaixo desse link desse episódio aqui que você tá vendo, tem um link para você se inscrever, já entra lá e pega essa estrutura, aplica ela, que eu já ensinei como é que você faz isso. E quando essa minha mentorada, ela passou a apresentar assim, a conversa mudou. Então, o cliente, ele viu um mapa de transformação, não apenas uma sessão ou um pacote, né? E as vendas e a fidelização começaram a crescer de forma previsível. E isso é outra mágica que acontece quando você trabalha com estruturas de protocolos, quando você trabalha com plano de acompanhamento, quando você trabalha com plano de manutenção. Você começa a ver recorrência, você começa a ter previsibilidade. Você não tem que ficar correndo todo mês atrás de um monte de cliente, porque os clientes que você tem, eles vão ficar com você durante mais tempo, eles vão frutificar, eles vão trazer resultados excelentes e não vão deixar mais você, porque tem um plano de manutenção. Quando eles te recomendarem para os amigos, para os familiares, para os parentes, eles vão falar, olha, vai lá na fulana, porque a fulana, ela tem um plano, ela monta para você personalizado, você vai fazer durante etapas, ela traz clareza, coisa que você vai entender como é que faz, entendeu? Por mais que você não saiba o que é uma terapia integrativa. Então você começa a ter esse tipo. Então, vai ser um pouco demorado, vai ser um tratamento longo, mas vai resolver o problema. Vai ser um tratamento mais caro, vai ser um tratamento mas vai valer a pena. Entende como é diferente? Você trazer assim, então você receber esse tipo de recomendação é maravilhoso. E no clube você encontra isso, você encontra os conteúdos prontos para ilustrar cada jornada. Por quê? Isso é importante, Natália. Você ter
conteúdos que explicam os procedimentos como fazem, você ter carrosséis que mostram esse passo a passo de um protocolo, você ter postagens educativas que reforçam a importância de cada caso, tudo isso tem lá dentro do clube para vocês. Então, pessoal, o clube é uma riqueza maravilhosa. Utilize as ferramentas que a gente tem lá. Tem postagem, não é só isso. É munição. É ferramenta estratégica para que você se posicione dentro do mercado e atraia os clientes de alto valor. E o cliente de alto valor é isso, o cliente que vai pagar pela sua proposta de tratamento. Mas você tem que ter uma proposta, né? Então, quem que vai te ajudar a conectar tudo isso também? A Clara. Ela vai te ajudar. A Clara é a nossa inteligência artificial estratégica, ela te ajuda a identificar os pontos de conexão entre o que você já faz e como que transforma isso em uma proposta clara e irresistível para o seu cliente. Ela sugere como colocar os temas em sequência, criando essa coerência entre as etapas. Ela te orienta a roteirizar os vídeos direcionados para explicar cada fase para o cliente. Ela cria estratégia de conteúdo que vai levar a pessoa do interesse até o agendamento. E não para por aí. Você ainda tem o grupo de membros do clube, que é um combustível poderoso. Ali você tem colegas que compartilham seus roteiros de jornada, que pedem feedback, que mostram e estruturam, né? Mostram como eles estruturam os seus protocolos. E é um ambiente sem julgamento, onde cada profissional ali, por mais, né, dos mais iniciantes aos mais avançados, ele já contribui para que o outro cresça. E essa ambiência, ela faz toda a diferença. Ela inspira as novas ideias, ela te inspira a ideias de etapas, de formatos, ela mostra na prática o que já está funcionando para os outros. Isso fortalece muito sua confiança para apresentar para o seu cliente a sua própria jornada. E quando você participa dessa troca, você percebe, né, que a consistência, ela não depende só da sua disciplina. Você tem um ambiente que te puxa para frente, isso muda tudo, isso muda seu jogo. E o meu desafio para você essa semana, eu quero que você construa a sua jornada em 3 atos. Você vai pegar o serviço principal, você vai descrever ele em 3 atos. O ato 1, que é o diagnóstico, né? O que você faz para identificar o problema, o mapeamento, a fase de identificação, tá? O tratamento é o ato número 2, que são as técnicas que você vai aplicar, que você vai sugerir, os planos que você vai trazer, né? Qual que é a jornada, quais são as etapas, quais são as paradas para que a pessoa chegue nesse lugar. E o ato 3, que é a manutenção. Como é que você garante que esse resultado se sustente? Então, lá dentro do clube, você vai entrar, você vai conversar com a Clara, você vai ter e vai escolher um carrossel ou um vídeo de Reels que ilustre, né, para você dentro da sua jornada, cada um, e peça a Clara para ela te ajudar a criar um roteiro ou uma legenda que explica a sua jornada em uma linguagem clara e atrativa. Então você vai compartilhar lá no nosso grupo de membros a sua jornada em 3 atos. Eu quero ver todo mundo compartilhando lá, porque isso vai fazer com que você consiga ver, você consiga trazer para você com clareza, para os colegas também. Essa troca, ela vai gerar para você mais possibilidades, ela vai gerar para você mais oportunidades, você vai entender e vai conseguir explicar com clareza para o seu cliente exatamente como funciona a sua proposta. É um plano de tratamento. Por isso que eu falo muito sobre plano de tratamento. Não é pacote, não é sessão, não é protocolo em si. Claro que você vai fazer tudo isso, tá, pessoal? Só que isso está organizado dentro de um plano de tratamento. Então faz parte do plano de tratamento, de repente, uma sessão com 10 sessões de ozônio tá dentro do plano de tratamento. Você pode fazer para a pessoa um pacote onde ela vai colocar ali, tem das 10 sessões, mais 5 sessões de hidrogênio molecular. Pode fazer, não tem problema, mas isso faz parte do plano de tratamento. Isso muda tudo. E hoje espero que já tenha entendido que não basta oferecer consultas avulsas. Na verdade, você tem que fugir disso. Que o cliente, ele compra um caminho de transformação com um início, um meio e um fim que ele consegue visualizar. E no clube você tem tudo para isso. Você tem conteúdo que ajuda a dar forma para a sua jornada. Você tem a Clara para ajudar a transformar a sua técnica em posicionamento claro e uma estratégia de comunicação. E você tem também uma comunidade que te apoia, que inspira, que fortalece para manter essa jornada viva. E no próximo episódio nós vamos falar sobre por que e como unir tudo que você já sabe sem parecer confusa
e por que que desenhar essa jornada, e depois que você desenhar essa jornada, vai ser a hora de integrar as técnicas de forma harmoniosa e de forma convincente. Então, até lá, eu quero que você se lembre, quem apresenta um caminho claro não vem de sessões, vem de transformação. Eu te espero lá dentro do Clube Integrativo. Um beijo.